Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast SSCQ. E hoje vamos ver História do Serviço Social para os concursos da área sociojurídica. Ok? Porque vocês sabem que para os concursos da área sociojurídica, todo conteúdo de serviço social tem um foco, tem uma coisinha a mais, tem aquele perfil, certo, de questão que é diferente, e as dicas eu vou dar só aqui no podcast. Para começarmos, eu gostaria de perguntar a vocês: vocês já ouviram esse termo laicizou-se? Laicizou-se? Podemos dizer que o serviço social no Brasil laicizou-se? Bem, a CESP perguntou isso, questão 2016, TRT. Então, esse termo vocês vão aprender agora e não vão esquecer nunca mais. Nestas décadas, o serviço social experimentou no Brasil um profundo processo de renovação. Na intercorrência de mudanças ocorridas na sociedade brasileira, com o próprio acúmulo profissional, o serviço social se desenvolveu teórico e praticamente laicizou-se, diferenciou-se na entrada dos anos 90, apresentando-se como profissão reconhecida academicamente e legitimadamente socialmente. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer que quando ela se laiciza, ela se afasta da gênese da nossa profissão, ok? Muito ligada à Igreja Católica. Se afasta da chamada do conservadorismo, da gênese da nossa profissão, a ética da neutralidade, né? E não mais como um agente subalterno e executivo, mas como um profissional competente, teórico, técnico e politicamente. Então a CESP, certo? Ela perguntou nesse ano, no concurso desse ano, TRT, o serviço social no Brasil nas últimas décadas laicizou-se. Fonte Cefes. Sobre o podcast passado, que nós conversamos sobre Estado, neoliberalismo, políticas sociais, né? Assim, é muito cobrado em prova, né? Esses temas. Então, assim, no último podcast, nós fizemos essa relação, né, desses temas. E agora, sobre história do serviço social, o que pode vir ser cobrado são as datas. Olho no lance! Como assim, Sara? Ele relaciona acontecimentos a épocas, ou então acontecimentos a datas. Então, vocês têm que estar muito presentes para como isso aconteceu. Quais foram as datas, como eu até já conversei isso com vocês. Vocês têm que imaginar como se fosse uma novelinha, certo? Como os acontecimentos foram se dando, como as correntes teóricas foram acontecendo, ok? Então, referente ao neoliberalismo, ao neoconservadorismo, a CESP, ela pergunta, certo? Também com o último concurso 2016 TRT Pará, ela pergunta que época esse neoconservadorismo ela forjou-se, né, aconteceu, firmou-se. Então foi na década de 90 do século passado, no contexto da mundialização do capital, certo? O Brasil vai viver um retrocesso histórico de conquistas de trabalhadores. Até a gente parece que está vendo um novo filme agora com o governo Temer, né? Então, dessa forma, o neoconservadorismo, ele não é exclusivo do serviço social, certo? Mas ele começou, assim, a época em que ele forjou-se, em que ficou bem marcado, foi na década de 90, ok? E ainda relacionando datas,
O que assim, as bancas gostam de perguntar? Gostam de perguntar sobre o movimento de reconceituação, né? Também TRT desse ano perguntou sobre o movimento de reconceituação ocorrido a partir da década de 70 do século 20. Então, podemos dizer que o movimento de reconceituação transformou criticamente os arcabouços teórico-metodológicos, ético-políticos e técnico-operativo da categoria profissional. Sobre o projeto de intervenção profissional e seus aspectos teóricos e metodológicos, a professora Berenice Rojas Couto pontuou que o trabalho da assistente social deve seguir os seguintes tópicos: identificação, delimitação e justificativa do objeto da ação, especificação das refrações da questão social, que serão objetos de intervenção, e daquilo que ele, como profissional, se propõe a atender com a sua atuação. O texto formulação de projetos, de trabalho profissional. Esse texto é do Cefes, ok? Cai demais, né? Direitos sociais e competências profissionais. Esse curso vai começar agora no nosso site, a partir do dia 17. Nota 10! Haja coração, amigo. Então, assim, foi uma luta do nosso grupo para bater a meta de pessoas. É do Brasil! E a partir agora do dia 17, nós vamos iniciar o curso em flashcards e em vídeo. Autoriza o árbitro! Direitos Sociais e Competências Profissionais é o livro que mais cai em concursos públicos, inclusive para a área sociojurídica. Então, assim, a professora Berenice Couto, ela pontuou, né, os seguintes tópicos para o trabalho da assistente social: identificação, delimitação e justificativa do objeto da ação. Essas também já foi questão de prova, ok? Continuando, né, sobre a história do serviço social. Acerca da institucionalização do serviço social na América Latina e no Brasil, o trabalho de serviço social na área de desenvolvimento de comunidade, ele ocorreu sob influência de programas da Organização das Nações Unidas e de outros organismos internacionais, cuja estratégia era integrar os esforços da população aos planos nacionais e regionais de desenvolvimento. Quando a gente está na faculdade, a gente tem a cadeira, né, de serviço social eu lembro demais, era serviço social e desenvolvimento de comunidade. Então, assim, a CESP continua perguntando, certo, sobre isso, e ela faz, assim, também uma referência à gênese da nossa profissão, como foi que isso aconteceu, né, e o processo de institucionalização do serviço social, não só no Brasil, mas na América Latina. Então, se vocês viram questão de prova que relacionarem o desenvolvimento de comunidade, né, sobre a influência dos programas da Organização das Nações Unidas e outros organismos internacionais no Brasil e na América Latina em geral, o item vai estar correto, ok? Isso. Sobre ainda o processo de institucionalização do serviço social na América Latina e no Brasil, a CESP em 2013, o Ministério Público perguntou se a influência norte-americana sobre o serviço social brasileiro fundamentou seus primeiros objetivos políticos sociais, orientando para um ideário liberal e tecnicista da ação profissional em face da questão social. Então, assim, você pode pensar: a influência norte-americana sobre os objetivos políticos sociais orientou para o ideário liberal? Deve ter sido, né? Os Estados Unidos, liberal, não. Essa eu a garanto! De jeito nenhum. Quando nós vamos responder uma questão de prova, temos que responder não pensando, não fazendo contextualização com que você venha achar sobre alguma coisa. Você tem que fazer a relação sempre com os textos, certo? Com os fundamentos da nossa categoria. E apesar dos Estados Unidos serem um país
liberal, eles serem o centro do capitalismo, no caso aqui do nosso país, no caso do serviço social, a influência norte-americana, ela tinha uma grande relação com a Igreja Católica, certo? Pois na relação com a Igreja Católica, o serviço social brasileiro vai fundamentar a formulação dos seus primeiros objetivos políticos sociais, orientando-se por posicionamentos de cunho humanista conservador, contrários aos ideários liberal e marxista, na busca de recuperação da hegemonia do pensamento social da Igreja face à questão social. Quem foi que disse isso? Yazbek. Quem está fazendo o curso comigo para prefeituras, nós vimos sobre isso, né? Sobre a institucionalização do serviço social. E tem um esquemazinho lá que eu falo justamente sobre isso. O serviço social com cunho humanista contrário aos ideais liberal e marxista, juntando-se, fazendo aproximação com a Igreja Católica, cujos princípios eram dignidade da pessoa humana, natural sociabilidade do homem e necessidade de autoridade para cuidar da justiça social feita pela Igreja. Ok, então esse esquemazinho está no curso para prefeituras que está no nosso site. Não percam. Essa é uma imagem que tem que entrar para a história. Não podemos falar desse processo de história do serviço social sem falar do Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, o CBAS. E muito menos não podemos deixar de falar sobre o Congresso da Virada. A tensão política entre os projetos profissionais revelou-se no momento em que surgiu uma oposição ao tradicionalismo profissional, vertente praticamente hegemônica na época, né, até os anos de 1960, com o qual se estabeleceu uma ruptura no terceiro Congresso de Assistentes Sociais, chamado o Congresso da Virada. O Congresso da Virada, pois no ano de 1979, ocorreu o terceiro Congresso Brasileiro de Assistência Social, realizado no dia de 23 a 28 de setembro, promovido pelo Conselho Federal de Assistentes Sociais, na época era Cefas, conhecido hoje como Cefes. A postura dos assistentes sociais mediante esse congresso foi o que deu suporte para construir esse marco na história do serviço social, sendo assim o objetivo primordial do congresso não era muito favorável ao que os profissionais eles estavam propondo ali, conservadores, né? Então, assim, a partir desse congresso, que ele é marcado por grandes transformações e mudanças no que foi proposto anteriormente pelos próprios profissionais de serviço social, no que diz respeito à atuação da assistente social, é um novo projeto ético-político da profissão, que foi sendo construído historicamente, né? Então, assim, foi construído ao lado da classe trabalhadora e não mais atendendo ao conservadorismo. Mediante isso, o assistente social vai se posicionar de forma crítica, podendo fazer seus questionamentos, um rebatimento mais amplo de sua ideia ao lado da classe trabalhadora, compartilhando seus conhecimentos e, como consequência, também adquirindo novos. Então, esse trechozinho aqui, eu peguei fonte do Congresso da Virada de 1979 e o projeto Ético Político Profissional da Mariana Molina Godoy e do Eduardo Luiz Couto. Ah, gente, eu ia esquecendo, desculpa. Referente ao processo de institucionalização que eu estava falando agora há pouco, desculpa eu ter esquecido, me veio agora na cabeça. A nossa querida Yamamoto, ela, sobre essa relação da igreja, essa aproximação da Igreja Católica, certo, com o serviço social, o discurso humanista cristão do serviço social, junto com o suporte técnico de inspiração positivista, ok, essa junção, essa aproximação, a Yamamoto deu o nome de arranjo teórico doutrinário. Então, se falar em arranjo teórico doutrinário, vocês têm que lembrar imediatamente do conservadorismo da Igreja Católica e o conservadorismo da nossa profissão, não nos anos 40, essa junção, que ela chama de arranjo teórico doutrinário,
acontece mais ou menos em 1960, mais ou menos. Esse arranjo teórico doutrinário foi a tentativa de trazer o conservadorismo de volta, certo? Para como autoridade da justiça social. Não está falando da gênese do serviço social, ele está falando de um período um pouco depois, ok? Foi uma tentativa de trazer o conservadorismo de volta, certo? Então, esse processo que ele vai constituir, o que Yamamoto chamou de arranjo teórico doutrinário, é caracterizado pela junção do discurso humanista cristão com o suporte técnico-científico de inspiração na teoria social positivista. Reitera para a profissão o caminho do pensamento conservador, mas agora pela mediação das ciências sociais. Ok, não vamos mais errar. Essa questão que já caiu em prova, ela é interessante porque fala do conservadorismo, mas de uma tentativa de volta do conservadorismo para a nossa profissão e que foi marcado por esse termo da Yazbek, da Yamamoto, que ela chama de arranjo teórico doutrinário. Para a fonte, vocês podem consultar os fundamentos históricos e teórico-metodológicos do serviço social brasileiro na contemporaneidade da Maria Carmelita Yazbek. Então, para seguir o raciocínio, vamos continuar aqui sobre os anos 60, né? A hegemonia da perspectiva modernizadora dos anos 60 do século XX, cujas reflexões inscrevem-se nos textos do seminário Araxá e Teresópolis, contribuiu para o fortalecimento da tecnificação pragmática no trabalho do assistente social. Sobre esse momento, podemos dizer que o processo de renovação da profissão no movimento de reconceituação apontou para as perspectivas existentes no bojo da profissão, que era uma perspectiva modernizadora, a reatualização do conservadorismo e a intenção de ruptura. Então, assim, na apostila sociojurídica para assistentes sociais, que já está à venda, vai ficar à venda até o dia 23 agora de dezembro, tem lá os esquemazinhos falando sobre essas três perspectivas que fazem parte desse movimento de reconceituação do serviço social, Então, assim, quanto à perspectiva modernizadora, nós temos que lembrar do documento de Araxá e Teresópolis. Ainda ressaltando que essa perspectiva modernizadora ela começou a aparecer desde o primeiro seminário regional latino-americano de serviço social. E ela está muito influenciada, né? Está muito relacionada com o período ditatorial. Então, as questões podem relacionar tudo isso. Seria correto se relacionar a perspectiva modernizadora com a ditadura, com Araxá, com Teresópolis e com o primeiro seminário regional latino-americano de serviço social. Se relacionar tudo isso, está correto, Qualquer outro ponto, qualquer outro documento, fora disso, relacionar outro documento que não seja Araxá ou Teresópolis com a perspectiva modernizadora, vai estar errado. Ainda sobre o documento de Teresópolis, José Paulo Neto ele diz que o documento de Teresópolis retrata o assistente social como um funcionário do desenvolvimento. Então, assim, desenvolvimentismo, tudo tem a ver com essa época da ditadura, Desenvolvimentismo, funcionário do desenvolvimentismo, época desenvolvimentista, modernização conservadora. Isso tudo refere-se à mesma época, certo? E são todos termos corretos referindo-se à perspectiva modernizadora na nossa profissão dentro da década de 60,
E como é que a gente pode aqui estar caracterizando, certo? Podemos caracterizar essa abordagem por três qualidades. Vocês têm que estar muito presentes e decorar elas, porque elas são muito cobradas em provas, que é o cunho funcionalista, estruturalista e sistêmico, certo? Na nossa apostila, na apostila sociojurídica, ela tem uns esquemas lá que vocês vão entender como é que esses cunhos eles se relacionavam, como essas abordagens se relacionavam, certo? A funcionalista, estruturalista, a sistêmica, como elas funcionavam como um ciclo, todas relacionadas ao documento de Teresópolis. Já sobre a reatualização do conservadorismo, a gente deve fazer referência ao seminário de Sumaré e ao seminário do Alto da Boa Vista. Neto diz que, como a vertente que recupera os componentes mais estratificados da herança histórica e conservadora da profissão nos domínios da autorrepresentação e da prática, e os repõe sobre uma base teórico-metodológica que se reclama nova, simultaneamente os padrões mais nitidamente vinculados à tradição positivista e referências conectadas ao pensamento crítico dialético de raiz marxiana. O que foi? Assim, parece confuso, né? Neto fala sempre numa linguagem bem rebuscada, mas ele tem um termozinho que ele diz que já foi cobrado em prova. Vocês têm que estarem muito presentes para os termos conhecidos dos autores. A regra é clara. E aí o Neto, ele vai dizer um pensamento católico tradicional, mas com um verniz de modernidade. Com esse verniz de modernidade, ele está falando sobre a reatualização do conservadorismo. Ok, ele vai dizer derivado do pensamento católico tradicional, mas com um verniz de modernidade. Ele vai estar referindo-se à reatualização do conservadorismo. Fala que eu te escuto. E a atualização do conservadorismo, aí você já tem que ficar presente, que são o documento seminário de Sumaré e o do Alto da Boa Vista. Ainda podem vir cobrar na prova, sabe o que, gente? Fenomenologia. Relacionar a reatualização do conservadorismo com a fenomenologia. Então, se vier fenomenologia em questão de prova da história do serviço social, vocês têm que lembrar imediatamente da reatualização do conservadorismo, porque a fenomenologia fala do diálogo, pessoa, transformação social. Então, caiu como uma luva para essa conversinha Pegadinha do malandro. da reatualização do conservadorismo. Ok? E por fim, né, a última perspectiva foi a intenção de ruptura, de renovação do serviço social no Brasil, que, diferentemente das anteriores, apresenta uma crítica profunda ao tradicionalismo da profissão, aos suportes teóricos, metodológicos e ideológicos que serviram de parâmetros para a atuação profissional tradicional. Tal perspectiva apontava a necessidade de superação do positivismo e do conservadorismo vinculados à profissão, e vale lembrar que a perspectiva de intenção de ruptura no Brasil sofreu fortes influências do pensamento latino-americano, que já estava reconceitualizado no final da década. Então, esse movimento de reconceituação do serviço social aconteceu primeiro na América Latina, e o Brasil sofreu a influência dele, não o contrário. O Brasil influenciou os outros países, não. Quando foi acontecer aqui, já tinha acontecido o serviço social. Esse pensamento ele já estava reconceitualizado, ok? No final da década, quando esse movimento de ruptura, né, ele começou a se organizar. Então, é importante frisar que não foi o Brasil, o serviço social brasileiro, que influenciou o serviço social na América Latina. Não, a América Latina já tinha o serviço social reconceitualizado, que já tinha acontecido até o final da década,
quando começou a se organizar essa intenção de ruptura no Brasil. Então, a América Latina influenciou o Brasil, ok? Influenciou o nosso serviço social. E é sabido que, politicamente, esse processo teve seu marco, como eu já falei, no terceiro CBAS, em 79, na cidade de São Paulo, quando então, de forma organizada, né, a vanguarda profissional virou uma página da história do serviço social, e esse congresso ficou conhecido como o Congresso da Virada. As bancas, elas gostam muito de confundir. Muito, né? Elas vão preparadas para derrubar. Porque, aliás, é o objetivo da banca, é derrubar todo mundo para poder filtrar. Concurso está cada vez mais difícil. Então, a minha principal dica para você estudar história do serviço social, né? Estudar método do serviço social é sempre estar relacionando os acontecimentos com datas, ok? Então, assim, em 2012, a CESP disse: no Brasil, o serviço social afirmou-se como profissão nos anos 50 do século XX, por meio da vinculação com o setor privado em contexto de ampliação da relação democrática do Estado junto à sociedade civil. Gente, essa questão aqui, para mim, ela foi muito fácil, né? Mas era para analista ministerial. Mas foi muito fácil. Por quê? Porque nós todos sabemos que a nossa gênese, ela foi um pouco antes, na década de 30, década de 40, né? Não nos anos 50, porque o serviço social surge no Brasil na década de 40, com forte influência europeia, tradições cristãs, né? Nos anos 50... isso tudo já estava acontecendo. O início da profissionalização do serviço social já se valia da filantropia, né? Já estava acontecendo. Buscava-se por meio do trabalho profissional, não eram assistentes sociais ainda, né? Mas atingir a classe trabalhadora, certo? Ainda assim, aquelas questões de moralidade, de ajustamento das pessoas conforme preceitos da doutrina da igreja. E assim, para finalizar, é correto dizer que o serviço social brasileiro convive com a expressão de diferentes posicionamentos teórico-metodológicos e políticos, ideológicos? É correto, gente. A CESP perguntou isso também, já em prova. Então, é correto, porque observa-se uma diversificação das demandas de trabalho e, consequentemente, também de profissionais, de executores, de políticas sociais. Então, está correto. Ok? A partir dos anos 90, se começa a pensar nas ações que possam reverter no fortalecimento do projeto ético-político profissional, comprometido com a defesa dos direitos sociais, da cidadania, da esfera pública, para ampliar e democratizar a política e a economia, pois desde a década de 80, este vem sendo construído coletivamente no serviço social. Yamamoto. Então, para terminar, a grande pergunta. Prepara! E aí? Esse movimento todo de reconceituação dentro do serviço social, dentro da história do serviço social, fundamentos, história e metodologia do serviço social. O movimento de reconceituação, qual foi a grande conquista do movimento? E quem vem nos dar essa resposta é Neto. E a CESP novamente perguntou isso no concurso da Defensoria Pública da União em 2010. Eu achei muito interessante essa questão, né? Qual a grande conquista do movimento de reconceituação? E a resposta era redimensionar a imagem da profissão, qualificando-a para intervenção no plano de formulação de políticas públicas. Nos termos de Neto, os projetos profissionais construídos pela respectiva categoria apresentam a autoimagem da profissão. Os projetos profissionais elegem valores que as legitimam socialmente, delimitam e priorizam seus objetivos, formulam requisitos, que são os requisitos técnicos, institucionais e práticos para o exercício do profissional, prescrevem normas para os comportamentos profissionais, estabelecem balizas,
com os usuários de serviços e também com outras profissões e com as organizações e instituições públicas e privadas. Então, redimensionar a imagem da profissão, qualificando-a para intervenção no plano de formulação de políticas públicas, foi a maior conquista do movimento de reconceituação para a CESP. Então é isso. Até o próximo podcast. Eu acho que deu para fazer uma revisão muito boa, certo? Aqui para a área sócio, mas para vários concursos. E, por favor, não deixem de anotar tudo que eu passei aqui no podcast, de ouvir. Ouçam várias vezes até entrar por osmose. Senão eu vou pegar a minha chinela, a chinela que você já conhece, que já tá lá no grupo. É isso mesmo. Gente, eu fiz aqui, tive o maior cuidado de escolher as melhores questões para fazer essa revisão com vocês. Elas estão todas na apostila sócio-jurídica, que vai estar à venda até o dia 23 de dezembro. Não percam essa oportunidade, ok? Fazer revisão em cima de questões e todas respondidas com teoria e legislação. Um grande abraço, um grande beijo e continue curtindo nosso podcast. Vão lá no Spreaker. Por favor, curtam lá, comentem lá, botem os coraçõezinhos, eu quero ver, eu vou cobrar. Tá. Um beijo. Até mais. Tchau.